Fala galera, beleza? Esse é mais um vídeo falando sobre o menu da Lumix. A gente tá nesse turno aí, você tá firme e forte comigo, então é mais um vídeo aqui que a gente vai passar sobre o menu da Lumix, tá? Agora a gente vai entrando nas partes de conectividade e também de lente, tá? A gente consegue configurar algumas coisas na lente da Lumix em si, e isso é muito legal, então bora lá para dentro aqui do menu em si. Deixa eu colocar para gravar, tô gravando aqui o monitor em si, beleza? A gente tem aqui, por exemplo, um menu de configuração sobre a saída da gravação em HDMI. Na GH7 a gente tem uma porrada de configurações que a gente consegue fazer aqui que são bem legais, tá? Por exemplo, converter para baixo, a gente consegue colocar aqui, fazer com que o HDMI ele converta ou em... Eu não posso alterar agora porque eu estou gravando aqui com o meu SSD externo, mas a gente consegue configurar para ele converter tanto para 1080p, 1080i, 4K e assim por diante. Eu gosto de deixar no automático porque ele já reconhece a mesa ou algo do tipo que está recebendo ali a informação e ele já converte para a informação necessária para esse dispositivo em si, tá? A gente tem a transmissão de som aqui para o HDMI, a gente pode habilitar ou desabilitar. A gente tem o 4K, né, a saída em 4K em 120p, que a gente pode habilitar ou desabilitar para o HDMI e assim por diante, beleza? Modo de ventoinha, a gente consegue colocar a ventoinha no modo 1, modo 2. No modo automático 2, ele vai fazer com que a ventoinha trabalhe 100% ali, né, o dia inteiro. E quando estiver em altas temperaturas, ela vai automaticamente habilitar a sua versão mais forte da ventoinha. Isso faz com que tenha um gasto de energia da bateria inteligente, tá? Então isso é muito legal. A gente consegue deixar em slow também. Se sentiu que o tempo tá menos, você quer economizar a bateria em si, coloca ali em slow. Luz de verificação. A luz de verificação é a luz vermelha, tá? Que acende ali conforme você for fazer o foco ou algo do tipo. Eu gosto de deixar sempre habilitado, tá? E ok, beleza, é isso. Partindo para o menu de baixo, que é o menu onde a gente consegue configurar os botões da lente em si, a gente tem aqui retomada de posição de lente, eu geralmente deixo off, ele memoriza, no caso, a focagem que a lente estava quando a gente desligou a câmera em si. Então, você quer trocar a bateria, quer manter no foco, é legal você ter isso ativo. Eu geralmente deixo desligado porque eu deixo no foco automático aqui e tá tudo certo, beleza? Aí a gente tem o auto zoom aqui, que ele tá desabilitado por alguma questão. A gente tem a definição de botão FN da lente, né? Então a gente consegue colocar aqui, atribuir uma função para o botão de FN. No caso dessa lente que eu estou usando, a gente não tem um botão de FN, então não tem um botão dedicado, mas geralmente lentes da Sigma, A2460-28 nova para L-mount, ela tem essa função, então você consegue habilitar ali e colocar, né, atribuir uma função dedicada para esse botão da lente em si. A gente tem um controle de anel, né? A gente consegue colocar ali linear ou não linear e assim por diante. A gente consegue setar aqui também o nível de grau que vai ter essa volta do foco. Isso é bem legal, bem importante. A gente tem os ajustes de microfoco que você consegue fazer ali com o botão AF, tá? Então para ele focar de uma forma mais instintiva dentro do AF, eu geralmente deixo off. Ao ligar e desligar a câmera, a gente consegue ver ali a confirmação, no caso, né, da lente, da objetiva que está sendo usada, e isso é muito legal, muito útil. Pulando aqui, a gente tem informação de posição vertical do vídeo, tá? Então, quando o vídeo ele vira ou desvira, a gente consegue ter essa informação também através da lente, tá? Isso é muito legal. Partindo agora para outra parte do menu, que é a da chave de boca ali, a gente tem algumas funções que são bem importantes. Geralmente essa chave de boca, ela está relacionada a coisas físicas da câmera, tá? Então, por exemplo, um cartão de memória ou algo do tipo, ou uma conectividade, coisas que são externas da câmera, tá? Então, quando você clica aqui, você já vê que você tem a forma de cartão, né? Um ícone de cartão. Clicou no ícone de cartão, você tem a possibilidade de formatar esse cartão, você tem a possibilidade de alterar entre as ranhuras 1 e 2 ali, e definir o que será cada coisa. Então, no modo de gravação, eu consigo definir se eu quero gravar em looping, se eu quero gravar o mesmo arquivo como backup,
ou se eu quero colocar, por exemplo, quando eu mudo para fotografia, se eu quero fazer com que a fotografia em JPEG vá para o cartão 2 e o RAW vai para o cartão 1. Isso te ajuda a organizar o seu workflow, tá? Então você tem essa possibilidade. A gente também tem o destino, né, de gravação, se vai do 2 para o 1 ou se vai do 1 para o 2 e assim por diante. Então comecei a gravar, tô com os dois cartões, ele vai começar pelo cartão 1 ou ele vai começar pelo cartão 2? Eu consigo também alterar isso dentro desse menu. Nesse menu ainda de cartão e ficheiro eu consigo habilitar se eu quero que o USB ele seja identificado quando eu colocar ali ele no tipo C da minha câmera. Então vou ligar para que quando eu colocar o USB tipo C, ele reconheça como um HD de armazenamento, né, para minha câmera ali. A gente consegue alterar o nome do ficheiro do vídeo, né, então cliquei aqui, ele está normal, mas eu consigo colocar um CineStyle aqui. Uma outra coisa que a gente consegue definir são as pastas padrões da câmera. A gente consegue selecionar uma pasta, a gente consegue criar uma nova pasta e a gente consegue definir o nome, né, do vídeo, como que ele vai sair. Por exemplo, clico aqui, link de menu da pasta, ok. Definir o nome do usuário. Então vamos supor que o meu nome aqui fosse Ana, mas não é Ana. Então vamos apagar e eu vou colocar Vic, né, que é minha sigla ali, as três primeiras siglas do meu nome. Então V, I, C. Então quando eu gravar um arquivo, ele já vai sair com Pana e aí Vic em sequência. Então eu sei que esse vídeo foi feito por mim, tá? E pela minha câmera em si. Então vamos setar aqui, setei, ok. Aí ele vem com P, V, I, C. Aqui a gente consegue reiniciar o número do ficheiro. Então conforme ele vai gravando arquivos, ele vai ali 0, né? Então aí ele chega num determinado número de arquivos ali, por exemplo, você gravou 1000 arquivos. Aí ele cria uma nova pasta, um novo ficheiro, que daí é o 02. E aí ele vai criando e assim sucessivamente. Você consegue reiniciar essas ranhuras. Então, quando ele começar a gravar de novo, vai começar do 0. E é assim por diante, tá? Mas aí você consegue redefinir. Informações de copywriting, você consegue colocar o nome do artista, tá? Então posso setar aqui, colocar o meu nome. E o meu arquivo ele vai ter o meu nome, ou eu coloco também para ele detectar o copyright em si, tá? Mesma coisa, coloco o meu nome ali, ele já vai detectar e aí ele já vai separar tudo que é meu, tá? Descendo um pouquinho, a gente tem mais um menu que tem ali o monitorzinho como referência, né? Então é um menu de monitorar a visualização em si, que a gente consegue colocar economia de bateria. No caso aqui, eu coloco no modo Sleep 1 minuto, então quando der 1 minuto a minha câmera ela desliga, tá? E aí eu só dou meio clique e ela volta, ela reabilita. A gente consegue colocar também no modo Wi-Fi para entrar no modo Sleep. Começou a conectar com Wi-Fi ali no seu aplicativo, algo do tipo, ela vai desligar, tá? Então isso é bem legal, bem bacana. Live View, quando ativado, eu consigo também colocar para ele desligar, para ele desabilitar, para não gastar energia à toa. A gente consegue fazer a gestão térmica da nossa câmera, tá? Eu coloco sempre na temperatura máxima ali de gravação standard, tá? Mas você consegue colocar também para que ele tenha uma elevada, uma gestão elevada dessa temperatura, tá? Então vai fazer com que o fan ele trabalhe de uma forma diferente em relação à temperatura térmica do LCD. Taxa de monitoramento, geralmente eu deixo 60, tá? Porque eu gosto de ver em 60 fps no meu monitor, isso facilita muito a minha visualização. Taxa de fotogramas também no Live View, eu também deixo em 60, mas você pode chegar até 120 fps, que é bacana, interessante. Definição do monitor, eu consigo aumentar a luminosidade, tá? Eu não recomendo você mexer nisso, mas eu consigo aumentar contraste, saturação, tom de vermelhos e verdes, no caso. Mesma coisa para tom de ciano e laranja, mas isso altera só o seu monitor, tá? Ele não altera a imagem final. Luz de fundo do monitor, geralmente eu deixo mais 1 ou 0, tá? Então quanto mais eu aumento ou deixo no automático, ele vai fazer essa medição quando ele receber a luz. Se tiver no automático, ele vai entender como que está o cenário ali de luz para você, ele vai medir a luminosidade do monitor LCD com as luzes que estão em volta. Eu gosto de deixar no 0 ou no número fixo para ele não ficar alterando e eu não ter uma perca de exposição. Por mais que eu veja a exposição da minha câmera de forma correta, pode ser que se ele estiver no automático, ele vai ficar me dando essa transição de luminância e isso me atrapalha, eu não gosto. Então eu deixo ou no 0 ou no mais 1.
Sensor de olho é quando eu coloco o olho aqui no meu Live View, né, no meu Viewfinder em si, se ele vai ativar ou não. Então se eu deixar, por exemplo, ele em High, quer dizer que quando eu estiver me aproximando, ele já vai alterar para o Live View. Eu deixo isso desabilitado, tá, na minha câmera. Então o meu Live View está desabilitado, então não preciso mexer nisso. Ajuste de monitor de nível, tá? A gente consegue ajustar o monitor de nível em si. Então agora eu estou processando, ele está ajustando, ajuste concluído. Então quando ele está nivelado ali, você sente que ele está pendendo para um lado ou para o outro, mas o horizonte está nivelado em si, você consegue ajustar para ele reposicionar o valor ali do monitor, né, do medidor de nível, na verdade. Bom, agora a gente vai para a parte de entradas e saídas, tá, da câmera em si. Também existe alguns menus ali que são redundantes, tá, que você encontra, por exemplo, no menu de gravação. Se eu clicar aqui no som, por exemplo, eu tenho o nível de som, então eu consigo alterar entre o nível de som, a altura em si. Consigo também alterar, por exemplo, o volume do AF, quando o AF geralmente ele tem um barulhinho quando você clica, então você consegue alterar esse barulho, consegue colocar um tipo sonoro que você quer também do obturador e assim por diante, e é bem legal, e você consegue alterar tudo isso tranquilamente por esse menu. Aqui o volume auricular, né, no caso quando você coloca ali, por exemplo, na saída de fone de ouvido, você consegue alterar por aqui também o nível disso, tá? No canal de monitoramento, você também consegue colocar ali se você quer monitorar o canal 1, canal 2, ou assim por diante, ou combinar o canal do REC, cara, é bem intuitivo, tá? Então, é legal eu sempre, pelo menos, coloco pra combinar e daí eu consigo ouvir a gravação tranquilamente ali no meu fone de ouvido, tá? Mas você consegue colocar para monitorar canal 1, canal 2 e assim por diante. Na parte de transmissão, a gente tem a função de stream, que a gente consegue habilitar ou não, e aí você tem duas formas de fazer stream com a sua câmera, tanto pela rede Wi-Fi, quanto também pelo um cabo USB, que a gente consegue configurar a saída de qualidade dessa gravação, então H264, Full HD, 16 MB por segundo, 60 FPS, mas você também tem, no caso, configurações mais baixas, tá? Então você consegue usar ali 8 MB por segundo, 6 MB por segundo, 30 FPS e assim por diante. Descendo um pouquinho mais, a gente tem as conectividades com Wi-Fi para os aplicativos, né? Então a gente tem a função Wi-Fi aqui, cliquei, ele vai começar a procurar uma nova ligação, cliquei em nova ligação, eu consigo controlar minha câmera pelo smartphone através do Lumix Lab, ou Lumix Sync também, consigo enviar imagens, por exemplo, para um PC, e assim por diante. E aí a gente tem as configurações de velocidade de banda larga, no caso, prioridade de disparo com o Lumix Sync, então você consegue, o Lumix Sync é um aplicativo que você consegue conectar a sua câmera e controlar ali tanto o obturador quanto configurar a câmera em si, tá? Isso é muito legal. Definição de endereço de EPI, que são coisas que provavelmente você não vai usar, mas é importante você ter aqui noção de que tem tudo isso, tá? Aí você consegue também colocar uma senha ali para o seu Wi-Fi, para o Wi-Fi da sua câmera. Toda vez que alguém encontrar o Wi-Fi da sua câmera, para ele se conectar, ele precisa ter essa senha Wi-Fi. Daí a gente tem a configuração do Bluetooth também, né? Você pode deixar habilitado ou não. Eu te aconselho a deixar desabilitada, se você não usa o aplicativo direto, porque isso gasta bateria. No meu aqui está habilitado porque geralmente eu uso o aplicativo direto com a câmera. Mas aí você consegue emparelhar num outro aparelho, enviar imagens também de forma rápida e fácil para o seu aplicativo. Você consegue fazer uma transferência automática, então você já deixa habilitada essa transferência, que quando você fotografa aqui, ele já vai direto para o aplicativo. Você consegue habilitar o registro de localização, então a câmera ela localiza através do GPS ali aonde você está e você tem esse registro de localização no caso. E aí você consegue fazer umas definições de Lumix Sync também, né? Ativação remota, então no caso você consegue habilitar para controlar a sua câmera pelo Lumix Sync, que é o aplicativo da Panasonic. Aqui a gente tem configurações com o Frame.io, né, que é um aplicativo externo que você consegue subir os seus vídeos ali proxy, por exemplo, para o Frame.io. Quando você está gravando, você tem um editor, por exemplo, em casa e ele quer receber esses vídeos para já editar pelo proxy ali e depois só mudar para os arquivos brutos realmente da câmera, você consegue mandar para ele diretamente. Então você tem todas as configurações aqui com o Frame.io. O USB você consegue também configurar a saída USB, se é para ele receber energia, se é para ele virar, por exemplo, um armazenamento do seu computador ou, por exemplo, da câmera.
se é para você monitorar pelo PC e assim por diante. Fonte de alimentação do meu USB, geralmente eu deixo ligado, porque eu uso talvez ali um power bank para alimentar a minha câmera e assim por diante. E a gente também tem como configurar o USB para ele virar, no caso, um adaptador de e-internet, né? Então você liga ali o cabo de e-internet com o cabo ali tipo C e você consegue transferir arquivos de forma rápida da sua câmera e também usá-la como... Você consegue usar, por exemplo, como uma câmera para webcam de forma que a qualidade ela seja preservada pelo cabo e-internet, porque ele passa muita velocidade e muitos dados. Ainda em entradas e saídas, a gente tem a ligação HDMI, que ela traz redundâncias também do que a gente já falou do HDMI anteriormente, mas aí você consegue ligar e desligar a visualização do LUT, consegue ver esse assistente, se ele é automático ou não, do HLG, tá? E daí ele identifica automaticamente aqui, mas você pode alterar entre modos. Eu gosto de deixar automaticamente. A gente tem a cor de fundo de reprodução, que você pode colocar preto ou cinza. Nível de iluminância de foto, né, que é o que o cabo HDMI vai transferir para o monitor HDMI em si. A gente tem as luzes, que são de indicadores ali de alimentação por rede, tá? Então a gente consegue habilitar essas luzes, que geralmente são vermelhas, e daí habilita para você conseguir ver como que está a ligação com a rede em si, tá? Em configurações gerais, é bem legal, a gente tem como guardar o modo de menu. A gente consegue usar os botões customizáveis só clicando aqui e colocando para salvar o modo em si. Então ele vai salvar a configuração para você usar no C1, no C2, no C3 e assim por diante. A gente consegue carregar o seu modo, então vamos supor que você alterou aqui as configurações da câmera e você quer restaurar o seu modo aqui para a câmera. Você consegue habilitar e carregar o modo da câmera em si. A gente consegue limitar o número de modos que a câmera ela pode ter, assim também como editar o título, tá? A gente edita o título e coloca o que a gente quiser, por exemplo, vídeo 1, vídeo 2 e assim por diante. Só clicar aqui e automaticamente ele vai habilitar para você alterar o nome dos modos de título ali da câmera em si. Você consegue carregar o seu modo, né? Então, mais uma vez, carregou o modo. E a gente também consegue selecionar as configurações que vão ser salvas ali no modo de carregamento, tá? Beleza, isso aqui é muito legal. A gente consegue simplesmente salvar um arquivo da nossa câmera com todas as configurações e atalhos que a gente tem na nossa câmera para, por exemplo, se eu tenho uma GH7, eu quero comprar uma outra GH7, eu quero não ter que ficar configurando todo o menu de novo, eu consigo vir na minha GH7 número 1, eu vou lá e eu faço a gravação, né, no cartão aqui, novo ficheiro, ok. Ele vai criar uma pré-definição da minha câmera, aí ele está salvando aqui, então ele vai guardar, tal, demora um pouquinho mesmo, pô, salvou a pré-definição, ok. Cliquei aqui. Eu posso reiniciar a minha câmera se eu quiser, porque eu já tenho uma predefinição salva. Se eu voltar aqui em guardar ou restaurar e eu colocar carregar, ele vai pegar aquele arquivo que eu gerei, que ele gera no cartão SD, e ele recupera a minha câmera do jeitinho que ela estava antes. Então, às vezes, quando eu chamo um freela, por exemplo, para trabalhar comigo, e ele quer mexer ali nas configurações da câmera, eu já faço isso antes. Eu salvo a minha pré-configuração aqui da minha câmera e eu deixo o meu SD guardado com essa pré-definição. Quando ele termina de usar, eu venho com o meu SD e coloco aqui para recuperar e ele automaticamente recupera todas as pré-definições da minha câmera em si, beleza? Consigo apagar essa pré-definição e eu consigo também manter a definição ali em formatação. Reiniciar é reiniciar a câmera do zero, né, do jeito que ela veio de fábrica. Ativar serve para várias coisas. Ativar, por exemplo, serve para... Recentemente eu comprei o R-Log aqui para minha câmera. Eu consigo ativar o R-Log fazendo essa exportação do código de série. Aí eu tenho que entrar no site da Panasonic. Isso é uma coisa que eu posso ensinar num próximo vídeo para vocês, que é um caminho um pouco mais complexo, mas você consegue entrar no site da Panasonic, daí você exporta esse código de serial, coloca no site da Panasonic, coloca o código que você comprou do R-Log, e aí você ativa, exporta para a câmera de volta e aí você vem aqui e importa esse código de ativação para que realmente ative essas funções extras que a câmera ela pode ter aí ao longo do tempo, tá? Então, no caso, o R-Log para a GH7 é uma função extra que eu consigo habilitar
tranquilamente aí fazendo essa exportação do código de série. E aí eu consigo ver também a lista de ativação que eu tenho aqui. No caso, eu só ativei o R-Log. Se tivesse qualquer outra ativação de um aplicativo específico da câmera que eu precisasse comprar, eu saberia através dessa lista de ativação. Descendo, a gente tem a configuração aqui, por exemplo, de relógio. Então eu consigo configurar data e hora, mês e ano. Consigo também ver o fuso horário. Então eu tenho todo o mapinha aqui com o fuso horário, da onde eu quero e tudo mais. Vamos supor que eu estou no Japão. Então no Japão lá eu coloco no fuso horário do Japão, então a minha câmera ela vai gravar todos os arquivos já com esses codecs pré-definidos. Frequência do sistema, então eu consigo configurar o sistema todo da minha câmera com uma frequência em Hz. Eu geralmente deixo 59.94. E por quê? Porque se eu colocar, por exemplo, em 24, uma frequência de 24, ele altera. Aí eu tenho que desligar a câmera. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai pegar os meus arquivos, por exemplo, de vídeo, não os meus arquivos de vídeo, mas ele vai alterar os meus codecs de vídeo de 60 fps para 48, porque ele vai entender que a minha câmera ela está num formato de 24 frames de gravação. Então ele vai automaticamente começar a definir e pré-definir todos os meus vídeos em si, de acordo com o cinema 48 fps, beleza? Então, vou encerrar aqui só a captação, porque eu tenho que desligar e ligar a câmera. Então, vejam só, eu pré-defini aqui a frequência da minha câmera para 24 fps. Agora, se eu for lá nos vídeos, em configuração, no caso, de qualidade de imagem, né, codecs, e aí eu venho aqui em qualidade de gravação, todas as minhas imagens aqui, elas vão partir para 24 ou 48 fps. Então, eu meio que filtrei todos os meus codecs para dentro de 24 fps e 48, que seria o dobro disso para fazer um slow motion. O legal também é que eu não acabei falando sobre isso, mas você consegue aqui, na filtragem, colocar, por exemplo, taxa de frames. Se eu colocar 48 e eu der um OK, ele vai filtrar para mim todos os codecs que existem ali em 48 fps, tá? Se eu vir aqui em filtragem e colocar aqui resolução 5.8K e eu tirar do 48 e apertar um OK, né, no display ali, ele vai para 5.8, então ele encontra o meu formato em 5.8. É um filtro que você consegue aplicar, se você voltar, clicar lá novamente, o filtro já vai ter saído, então é para você encontrar codecs de maneira mais fácil e rápida. Nesse caso aqui eu vou ter que alterar lá a frequência, vamos voltar para esse menu, alterar a frequência para 58.94, que é o mais comum aqui do Brasil, beleza? Então vamos alterar, alterei, ele vai falar para eu desligar aqui a minha câmera, né? Ligar e desligar para que essa alteração ela seja concluída com sucesso. Então eu vou parar de gravar aqui, parei, venho aqui, desligo a câmera, ligo a câmera e automaticamente ele já alterou, né? Deixa eu clicar aqui para gravar. Então ele alterou agora toda a sequência de codecs ali porque eu já tinha, beleza? Então vamos lá, vamos partir agora para refrescar pixel. O que significa isso? Geralmente acontece em algumas câmeras mirrorless de receber, por exemplo, um ponto de luz que danifica o pixel em si. A gente consegue clicar em refrescar o pixel aqui, eu só não vou clicar porque ele vai fazer uma movimentação ali no sensor que vai fazer com que eu tenha que desligar a câmera, mas você consegue fazer isso e automaticamente ele vai limpar esse pixel. Mas é interessante saber que se o pixel ele estiver morto, se ele for um dead pixel, ele não vai restaurar, tá? Mas às vezes é só um probleminha no sistema, um erro, e aí você consegue reparar através desse refrescar ali o pixel. A gente consegue também fazer a limpeza do sensor, que às vezes cai uma sujeirinha e você ali não tá com fuque-fuque ou algo do tipo. A câmera vai fazer um balanço no sensor para que essa sujeira ela saia de forma automática. Isso é muito legal, às vezes facilita muito o dia ali. Caiu uma sujeirinha, você não tem nada para limpar, não vai assoprar, pelo amor de Deus, não assopra o sensor, né? Vai sair baba para todo o sensor ali, vai estragar todo o seu sensor, então não assopra. Usa esse limpeza de sensor aqui que ele vai chacoalhar o sensor para que essa poeirinha, essa sujeirinha saia do sensor de maneira automática. Descendo um pouquinho mais, a gente tem a linguagem, né, que a gente consegue alterar entre português, inglês e assim por diante. Então, a gente tem aqui toda a parte de língua.
A gente consegue ver a versão aqui, no caso do nosso firmware, né, da câmera. Então a gente consegue atualizar, consegue ver as informações do software também. Então você consegue ver aqui tranquilamente. Muito legal isso. Atualizar, né? Pô, a gente não tem nenhum ficheiro aqui para atualizar, então tá tudo ok. A gente consegue ver a versão do firmware tanto do corpo da câmera quanto da lente também. Isso é muito legal. Por exemplo, essa lente que eu tô aqui, ela tá ali em 1.0, mas se sair alguma atualização, eu consigo ver no site da Panasonic e atualizar a lente tranquilamente através aqui da informação que eu tenho do firmware. Então se você tiver a sua câmera ali e tiver em dúvida se ela tá atualizada ou não, é só você entrar nesse menuzinho aqui para ver, beleza? Regulamentos aprovados, então a gente tem aqui algumas informações da câmera em si, que não são relevantes para você, não vai te ajudar em nada em relação a isso. Descendo aqui a gente tem o certificado de raiz, que clicando aqui ele vai carregar ou não. Então às vezes você tem um certificado externo que você quer aplicar aqui na câmera, você consegue. E praticamente é isso. Descendo aqui, então, para o menu de pessoinha, eu consigo adicionar, né, menus personalizados meus, né? Então, adicionei aqui, eu vou ter a página 1, página 2, página 3, que são menus personalizados meus, que eu consigo personalizar ali e ter o meu... Vou adicionar aqui um para vocês verem. Estilo de foto, qualidade de imagem. Então, vem aqui e guardei. Vem aqui, ó, não tenho guardado. Este menu não pode ser definido. Mas aí eu tenho ali um menu só meu, com o que eu quero, e eu habilito o que eu quiser aqui, isso fica muito legal, fica personalizado com o que eu gosto, tá? Então você tem vários modos de personalização dentro do menu da Lumix, beleza? Então, vamos encerrar esse vídeo por aqui, porque ele já tá longo também. Então praticamente a gente tá quase finalizando aí a nossa série de vídeos do menu da Panasonic Lumix, tá? Tem muita coisa, é legal você assistir e reassistir. Não esquece de entrar na playlist, tá? E ver os outros vídeos que já foram passados, talvez você tenha perdido algum. Esse aqui é mais um vídeo de menu, porque a gente quer dar essa pincelada mesmo para fortalecer cada vez mais a comunidade e você que está entrando agora no mundo Lumix, tá? Eu não sei tudo do menu, tem muita coisa que eu aprendi aqui com vocês, tá? E é muito interessante isso, porque tem muita coisa que é válida aqui e, como eu digo, tá? Eu prefiro ter em excesso do que ter em falta, tá? Porque, beleza, eu nunca vou usar um menu X ou Y. Pode ser que você não use agora, mas vai ter um job que você vai precisar usar, e aí você tem na sua Lumix e é melhor ter do que faltar, beleza? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, compartilha com mais alguém que você conhece que tenha Lumix, e é isso aí, ativa o sininho para receber próximas notificações, e até o próximo vídeo.